Esta é uma mensagem do Ministério Reconciliados com Cristo. Bem-vindos ao nosso programa de hoje. Estamos no ar novamente aqui transmitindo por este canal. Nós estamos sempre no canal no YouTube Reconciliados com Cristo e também no Facebook Pedro Kelly. Esses são os nossos canais onde transmitimos normalmente ao vivo. Se não estamos transmitindo no Facebook, estamos no YouTube com certeza, Reconciliados com Cristo. Além disso, temos o canal Pedro Kelly no YouTube com mensagens pequenas. São mensagens com menos de 10 minutos para você se alimentar diariamente. Eu peço a todos vocês que se inscrevam, curtam e compartilhem. É importante você dar um like, é importante você se inscrever no nosso canal, ativa o sininho para você receber comunicação de novas publicações do nosso material. Uma outra coisa que eu quero falar nesse início é um agradecimento profundo que eu tenho em relação ou para com os semeadores aqui no nosso ministério. Eu chamo isso aqui de um ministério. O que eu tenho é um ministério que Deus me deu. Esse ministério que Deus me deu se chama Ministério Reconciliados com Cristo e tem a carga, a ocupação, o encargo de divulgar a palavra da reconciliação. Para isso, eu preciso estar dedicado a tempo integral, em tempo integral, para que você esteja alimentado com uma palavra genuína. Isso leva tempo, porque nós temos muitas coisas para fazer. Temos que transmitir, algumas vezes são gravadas, outras são ao vivo, temos que publicar, temos que editar o áudio, o vídeo, equipamentos, uma porção de coisas. Tudo isso é sustentado e é pago pelo grupo de semeadores. Quem são os semeadores? São aqueles que separam uma parte do que ganham e depositam aqui como sendo uma semente plantada numa terra fértil que vai redundar em frutos em abundância a teu favor. Então tudo isso é sustentado por você. Muito agradecido. Declaro na tua vida a multiplicação e a abundância manifestada que está prometida para você aqui, nesta palavra que nós ensinamos e que nós cremos e pregamos. Portanto, abençoado, está escrito: Deus dá semente a quem semeia e pão para comer. E Ele mesmo multiplicará a tua sementeira para que você possa desfrutar dos frutos daquilo que você planta. Então, eu quero incentivar todos vocês a serem semeadores aqui no Ministério Reconciliados com Cristo. Venha ser um semeador e experimente na tua vida aquilo que está prometido no Evangelho. Aquele que planta, colhe. Tudo que o homem semear, isso mesmo ele colherá. Está escrito em Gálatas capítulo 6. Nós temos conta na Caixa Econômica, temos conta no Banco Itaú, temos conta no PagSeguro. Se você deseja informações sobre isso, faça contato comigo diretamente. WhatsApp 99104-8388. E uma vez mais, muito agradecido a todos os semeadores. Declaro sobre a tua vida a multiplicação e a abundância, paz, saúde, prosperidade, proteção e a atuação muito forte do anjo que está a teu lado. Esse é o nosso canal, o teu canal. Aqui você encontra informação legítima sobre a graça de Deus. As nossas palestras, elas estão baseadas naquilo que Cristo revelou ao apóstolo Paulo. Portanto, isso nos respalda para que nós possamos dizer que quando você ouve as nossas ministrações, você então está de posse ao reino, ao acesso para o reino de Deus. Porque, imagine uma coisa é que você vá a um hotel, tenha direito de entrar no hotel e fique somente ali embaixo, naquilo que nós chamamos e conhecemos como lobby do hotel. Ali no lobby tem algumas coisas que você pode desfrutar, tem um bar, tem um sofá, tem televisão, tem algumas outras coisas ali.
Mas, na verdade, você tem direito a subir para a suíte, a tomar o elevador e subir para a suíte e desfrutar da plenitude daquele hotel. Assim, mal comparando, claro, o que nós queremos dizer com relação a um filho de Deus que não conhece os direitos que tem. Todo filho de Deus tem direitos adquiridos. Aliás, esse é um dos temas das nossas palestras que você pode encontrar aqui no nosso canal, direitos adquiridos. Quando você conhece que você tem direitos adquiridos, você se sente bem quando você os utiliza. Quando você não conhece que tem direitos adquiridos, não conhece esses direitos, então você fica meio que constrangido, né, para utilizar algo que na verdade você tem direito a utilizar. Portanto, essa informação que nós divulgamos aqui, ela é crucial, porque essa informação faz com que você compreenda a tua posição espiritual em Cristo Jesus. Né? A tua posição em Cristo Jesus, ela te dá direito ao acesso a tudo aquilo que Cristo conquistou para você. Por isso é que na Bíblia está escrito em Romanos 5,17, que aqueles que recebem esta informação têm a capacidade, adquirem então a capacidade de reinar em vida a partir daí. Porque se você não conhece a tua posição, quando você for buscar ajuda, quando você precisar de alguma informação espiritual, corre o risco de você cair nas mãos de uma pessoa que hoje nós vamos chamar de inimigos da cruz de Cristo. Então, o tema do nosso programa de hoje, o título do nosso programa de hoje é esse: quem são os inimigos da cruz de Cristo? E isso faz parte dessa gama de informações que o Evangelho do Ressuscitado tem para revelar para você. Talvez você não saiba, mas o que você vai ouvir aqui agora era o que Paulo trabalhava para divulgar. Naquela época do apóstolo Paulo, ele não possuía os meios que nós possuímos hoje para poder divulgar esse conhecimento. O apóstolo Paulo não possuía uma caneta como essa, não possuía papel, não possuía uma câmera, não possuía internet, não possuía comunicações, não havia redes sociais, não havia nada disso, telefonia, muito menos um telefone celular, um smartphone, que hoje é tudo menos telefone. Não sei nem por que ainda se chama telefone. Então, essa batalha que o apóstolo Paulo tinha naquela época, usando os meios que ele dispunha naqueles dias, é a mesma batalha que nós temos hoje. Nós não estamos fazendo nada aqui diferente daquilo que o apóstolo Paulo fazia naqueles dias. Claro, estamos fazendo de forma diferente porque estamos em outra época. Então, nós hoje temos outras armas, outros meios, outras mídias, né, para divulgar isso. Essa expressão, inimigos da cruz de Cristo, desperta na nossa audiência uma imagem. Quem são os inimigos da cruz de Cristo na imagem, na mentalidade de uma pessoa comum? Bom, os inimigos da cruz de Cristo são os bandidos? Não sei, não quero aqui teorizar sobre isso. O que eu quero te dizer, te chamar a atenção para o que eu quero falar no programa de hoje, é sobre essa expressão bíblica. No tema anterior, dias passados, né, temas anteriores, essa expressão que nós encontramos aqui, inimigos da cruz de Cristo, isso me chamou a atenção, me chamou muita atenção. E essa expressão está aqui em Filipenses, capítulo 3, verso 18. Diz aqui, o apóstolo Paulo faz uma advertência. Ele diz: porque muitos há, dos quais muitas vezes eu vos disse, e agora repito, chorando. Veja, era algo que causava profunda dor no apóstolo Paulo, que são inimigos da cruz de Cristo. E isso me chamou a atenção bastante, porque essa expressão
me mostrou que os inimigos da cruz de Cristo não estão longe das congregações. Muito pelo contrário, no contexto aqui, são pessoas que estão nas congregações. Então, me pareceu um pouco estranho, né, e diferente que os inimigos da cruz de Cristo estejam dentro das congregações e que sejam pessoas que lidam com esse assunto. Ora, justamente uma pessoa que lida com o assunto Jesus Cristo, crucificação, as coisas de Deus como nós conhecemos por aqui, né? Me chama a atenção que pessoas que estejam ali sejam consideradas, então, algumas delas, claro, como inimigos da cruz de Cristo. Mas a grande pergunta é o que torna alguém que fala de Cristo inimigo de Cristo? O que torna alguém inimigo da cruz de Cristo? Bom, primeira coisa é o desconhecimento da sua representatividade. Toda pessoa que lidera um grupo, toda pessoa que lidera uma congregação, essa pessoa está revestida de um poder, está revestida de uma autoridade. E a autoridade da qual essa pessoa está revestida, ela tem que estar baseada naquilo que aquela pessoa ensina, e aquilo que aquela pessoa ensina, palestra ou ministra, vem do Evangelho. E isso é o que torna alguém com credibilidade suficiente para ser um representante ou um embaixador de Cristo. Mas como é que pode uma pessoa que supostamente está ali colocada para representar Cristo se tornar inimigo da cruz de Cristo? Bom, essa pessoa pode se tornar assim se ela desconhecer o que ela representa, ou seja, ela está ali representando, mas ela não é um representante, aquela pessoa não é um representante legítimo quando ela perverte, pode ser por desconhecimento ou por outras intenções, né? Ela desconhece, e ao desconhecer a sua verdadeira função, ela trabalha divulgando aquilo que já não tem validade. Então, quando uma pessoa está liderando um grupo, uma congregação, e trabalha divulgando algo que já não tem validade por si só, isso já anula aquele revestimento de autoridade que aquela pessoa deveria ter sobre aquele grupo ali. Isso é o que torna alguém inimigo da cruz de Cristo. Por exemplo, aqui eu estava vendo em Gálatas capítulo 2, verso 16, uma escritura interessante, porque diz aqui, olha, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo, pela fé em Jesus Cristo, pelo que ele fez na cruz, não é? É claro que nós cremos que ele fez milagres quando estava na função de Jesus de Nazaré, mas aqueles milagres ali em si não nos redimiram do pecado. Aqueles milagres nos mostraram o grande poder de Deus sobre a terra na pessoa de Jesus de Nazaré. Então, quando o apóstolo Paulo fala que a fé em Jesus Cristo, ele não está falando na cura do cego, não está falando na cura dos leprosos, não está falando na cura da mulher que tinha o fluxo de sangue. Ele está falando naquilo que Cristo conquistou na cruz. Então, vou continuar lendo aqui, depois a gente conversa. Mas pela fé em Jesus Cristo, vou ler de novo. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas é justificado sim pela fé em Jesus Cristo, temos também crido em Jesus Cristo, né, pela mesma fé, para sermos justificados pela fé de Cristo e não pelas obras da lei. Portanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Então, o que eu quero apresentar para você aqui, o que eu gostaria que você compreendesse nesse programa aqui? Ao apresentar a lei para a sua congregação, esta pessoa levanta algo que já passou, que já ultrapassou. O apóstolo Paulo chama de que o pacto da lei é um pacto ultrapassado, ou seja, é mais que passado, muito mais que passado. O pacto da lei já tem mais de 2000 anos. Se naquela época Paulo já chamava de ultrapassado, imagine hoje em dia.
né? Então, quando eu digo que alguém apresenta lei para a sua congregação, é esse alguém que te ensina a batizar nas águas, que te manda fazer jejum para ser abençoado, que te coloca em penitência para alcançar alguma justificação, santidade ao Senhor, que impõe mãos, né? Esses rituais todos, por exemplo, a celebração da Santa Ceia, que era a Santa Ceia, ela não era uma celebração isolada no Velho Pacto. A Santa Ceia fazia parte da grande celebração da Páscoa judaica, que se você for lá a Êxodo, capítulo 20, 22, por ali, você vai ver que Deus manda que seja celebrada pelos judeus. Se você não é judeu, você está celebrando uma festa que você não foi convidado para ela, né? Então, tudo isso é lei. Então, se você participa de um lugar, de um grupo, de uma congregação, onde o líder está te apresentando em pecado, ele está te apresentando lei. Ele está colocando você debaixo da lei. Ele está fazendo você compreender, fazendo você pensar que você ainda está em submissão a um pacto que já foi abolido. Você me entende? Em 13 de maio de 1888 foi assinada a Lei Áurea. Então, as pessoas de cor preta, essas pessoas hoje não são escravas. Elas já nascem livres. Por quê? Porque aquela lei os libertou da escravidão. Então, é como se hoje nascesse uma pessoa assim, dessa cor de pele, né? E se submetesse, porque um líder está dizendo que ela ainda precisa estar submetida a esta lei da escravidão. E ela se submete. E eu estou aqui dizendo, esta lei já deixou de vigorar, de ter força, desde o dia 13 de maio de 1888. E aquele grupo lá está dizendo, não, isso é heresia. Mal comparando, é o que acontece com as religiões por aí. Não quero citar nome, porque para mim todo sistema religioso é uma coisa só, é um sistema só, religioso, ignorante, ou seja, desconhecedor, que a lei de espírito de vida em Cristo Jesus te livrou da lei de Moisés, que é a lei do pecado e da morte. Então o apóstolo Paulo, ele conversava com pessoas inteligentes, assim como eu estou aqui conversando com você. Quando ele diz aqui, sabendo que o homem, sabendo, tem que saber, isso é algo que você tem que saber, e para saber você tem que participar das minhas palestras, porque aqui você vai saber, aqui não tem gritaria, aqui não é por força, nem violência, aqui é pelo Espírito, pelo entendimento. Então olha, sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei, senão pela fé em Jesus Cristo, portanto, você é justificado pela fé em Jesus Cristo. Pela fé que na cruz ele te redimiu e que assinou uma lei que te libertou e assinou com sangue derramado lá na cruz. Isso tem valor, né, abençoado? Então, quando um líder hoje apresenta a você a lei de Moisés, eu falo lei de Moisés, mas você está me entendendo. Se no teu grupo aí onde você vai, eu não vou nem chamar de igreja porque não é, né? É um grupo que está em confusão. Quando esse grupo aí que você vai, essa congregação que você participa nessa reunião, se a liderança coloca você debaixo de qualquer dessas coisas, pode ser só uma delas, está na lei. E se está na lei, vai entrar em confusão. Assista os próximos minutos que você vai compreender. Seguindo essa leitura, eu vou pular e vou para o verso 18 logo. O apóstolo Paulo, como estava conversando com pessoas inteligentes, assim como eu estou conversando com você, que eu considero inteligente, eu quero ativar em você nesse momento, é a inteligência espiritual. Então no verso 18 ele diz assim, porque se eu torno a edificar aquilo que eu destruo, que eu destruí, eu constituo-me a mim mesmo transgressor. Então Cristo vem, o fim da lei é Cristo,
para a justiça, justificação de todo aquele que crê em Cristo, né? Então, Cristo vem e te justifica, remove a lei, né? E aí agora alguém vem e levanta a lei de novo. Essa pessoa se torna um transgressor, porque está levantando algo que Cristo já aboliu. Assim como uma pessoa hoje, se quiser escravizar uma pessoa de cor preta, né? Essa pessoa é um transgressor e é crime. Olha que coisa interessante. É considerado crime, vai preso. Isso é sério, você não brinca com isso não, porque isso aí é sério. Então isso torna uma pessoa assim um transgressor espiritualmente falando. Por quê? Porque está levantando coisas que Cristo já... Agora, por que as pessoas fazem isso? Por ignorância. Entenda-se, desconhecimento, falta de conhecimento. Ignorância e falta de conhecimento são sinônimos. Ignorância e desconhecimento são sinônimos. Ignorância vem de ignora, ignorar, não conhecer, não estar informado quanto àquilo. Então as pessoas que agem assim, que te põem a jejuar, a batizar, a santa ceiar, a sacrificar, essas pessoas estão ignorando e por ignorância pervertem o Evangelho, né? E o Evangelho, preste atenção nessa frase que eu anotei aqui, ó, o Evangelho não anuncia a cruz não, pessoal. O Evangelho anuncia a ressurreição. Não é diferente? A cruz é sofrimento, a ressurreição é vitória. A vitória sobre o pecado está na ressurreição. Quando Cristo ressuscitou, pronto, ali está. Então, a ressurreição só se deu após a retirada da lei. Por quê? Porque ressurreição não pode conviver com lei de Moisés. Porque lei denota obra. A lei faz você entrar em obras. Todos aqueles que estão debaixo da lei têm que obrar. Porque quem está debaixo da lei sempre tem um sentimento de que está devendo a Deus. Se você está debaixo da lei, você nunca está em paz com Deus. Você só pode estar em paz com Deus se você compreender que já não está debaixo da lei, e sim debaixo da graça. E a graça começou com a ressurreição. A graça não começou com Jesus de Nazaré, começou com Cristo ressuscitado. Então, o apóstolo Paulo trazia essa discussão à baila, assim como nós estamos colocando aqui, essa discussão, né? Vou repetir essa frase que é tão bonita, né? A ressurreição de Cristo não habita junto com a lei mosaica. É igual água e azeite, água e óleo. Elas não vão se misturar, não adianta você balançar assim o recipiente, porque elas vão balançar, mas depois elas se separam, porque elas não conseguem se misturar, porque uma nega a outra. A lei de Moisés nega a ressurreição, e a ressurreição nega a lei de Moisés. A lei de Moisés, para estar justificado, você tinha que oferecer sacrifício. A ressurreição, né, mostra que Cristo ofereceu sacrifício uma vez e para sempre no teu lugar. Então agora você já não precisa sacrificar, você já não precisa batizar nas águas, você já não precisa fazer o jejum religioso, né? Você não precisa imposição de mãos, porque o que Cristo tem, você tem. A Bíblia diz que em espírito nós somos iguaizinhos a Ele, 1 Coríntios 6,17. Um só Espírito. Depois que aconteceu a ressurreição, todos agora são um mesmo Espírito. Igual. Mesmo significa mesmo. Igual. Um mesmo Espírito com Cristo. Isso significa que você não é nem inferior, nem o teu líder é superior. Todos somos iguais. Iguais. É bem verdade que alguns líderes não gostam que isso seja revelado, porque isso acaba com certos privilégios, né? Mas essa é a vontade de Cristo.
que você conheça essa verdade. Porque ao conhecer essa verdade, você começa a identificar, volto ao princípio do programa de hoje. Quem são os inimigos da cruz de Cristo? Porque alguém que nega que você tem um mesmo Espírito com Cristo, está negando tudo que foi feito lá na cruz. Se torna um inimigo. Paulo disse, eu já disse para vocês, e agora eu vou repetir, chorando, Filipenses, capítulo 3, versos 18, 17, 18, 19. Eles são inimigos da cruz de Cristo, por ignorância, por desconhecimento. Então, ao estabelecer na congregação a lei, ou as coisas da lei, ou alguma coisinha só da lei, tudo bem, vamos deixar esse negócio de apedrejar o adolescente desobediente para lá, porque isso seria muito feio hoje. Vamos deixar esse negócio de apedrejar o adúltero para lá, porque isso aí, só lá no Irã. Vamos deixar para lá isso aqui, aquilo lá, mas vamos manter aqui imposição de mãos, vamos manter aqui o batistério, o batismo nas águas e tal. É a mesma coisa. Manchou um pouco de fermento, estraga tudo, leveda, a massa inteira. Então aí é assim, espero ter te explicado, que é assim que um líder se torna inimigo da cruz de Cristo. Então agora eu posso te perguntar, quem são os inimigos da cruz de Cristo? Agora você tem capacidade de me responder. Você já sabe que não são aqueles que estão jogando pôquer valendo dinheiro. Não sei nem por que eu falei isso. Os que estão na prostituição, nas drogas. De repente alguém que está na prostituição é mais amigo da cruz de Cristo do que um líder religioso. Porque o líder religioso está se interpondo entre você e Cristo. E isso aí, hoje em dia, cabe não. Está errado. Bem, eu vou chegar ao final agora, Aqui estamos chegando ao final dessa palestra de hoje. Espero que você tenha desfrutado, até se divertido um pouco, mas principalmente eu espero que você esteja pensando com a mente de Cristo ativada. É isso que eu declaro na tua vida. A mente de Cristo ativada em você, para que você possa pensar muito bem naquilo que eu te disse até aqui e a partir de hoje viver em novidade de vida. Essa é a minha função, é te ajudar a viver dias melhores. Talvez você esteja vivendo dias de acusação, dias ruins, porque você pensa que está mal com Deus, e na verdade ninguém está mal com Deus. Nós somos justificados pela fé. Por isso temos paz para com Deus. É isso que diz Romanos capítulo 5, verso 1. E se nós sabemos que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Cristo, nós temos que estar em paz para com Deus. Quem não está em paz para com Deus é porque frequenta um lugar desse, aonde, aqui vou trazer uma palavra um pouco pesada, aonde talvez interesse a uma liderança assim te manter em má consciência para com Deus, para desta forma introduzir alguns pedidos inconvenientes aí na tua vida. Você sabe do que eu estou falando. Hoje eu estou bem delicado. Não quero usar outras palavras não. Então, abençoados, muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Declaro a todos vocês reinando em vida, prosperados em tudo, em paz. Te espero. Nossos programas estão no ar domingo às 10h30 da manhã, terça-feira o programa Café e Palavra às 5 da tarde e quinta-feira às 22 horas com o programa Renove Tua Mente. Esses são nossos horários. 3 dias na semana nós estamos ministrando uma palestra que tem o poder de transformar a tua vida. Eu te espero, te agradeço. Olha, renove sua mente e transforme a tua vida. Até a próxima. Tchau.
Porque Cristo na cruz não transformou a nossa carne, né? Ele resgatou o nosso espírito. A Bíblia diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo os seus filhos, né? E nos entregou a palavra da reconciliação. E a palavra da reconciliação é essa que nós pregamos, abençoado.